Fala galera, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a galera do terceiro ano. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 21, tá? Onde fala sobre a crise na oligarquia e a chegada de Getúlio Vargas ao poder, beleza? Então, para nós falarmos um pouco sobre as oligarquias, sobre o período oligárquico, finalzinho do período oligárquico, nós temos que entender que o Brasil estava passando por várias transformações na década de 1920. Por quê, professor? Porque bem como nós já vimos anteriormente, nós vimos a revolta tenentista, nós vimos a Semana de Belas Artes, várias coisas que estavam acontecendo, a vinda também, a chegada, né, na verdade, aí, dos italianos e espanhóis do Brasil, né, com eles trazendo algumas ideias que estavam eclodindo na Europa, como o comunismo, o anarquismo, as greves que estavam acontecendo também, eles trazem essas ideias para o Brasil, né? Nós temos as oligarquias dissidentes que não estavam contentes com a alternância do poder entre Minas e São Paulo, né? Também a burguesia industrial que não estava também satisfeita somente com um incentivo econômico na área agrícola, né, que o Brasil representava, né, somente aquela parte agrícola cafeeira, tá? Também nós temos aí, como eu já falei, né, o movimento tenentista, que começou lá, que tem aí, né, na verdade, dois movimentos que foram muito fortes, que foi o 18 Forte Copacabana e também a Coluna Prestes, que ganharam projeções aí nacionais, né? E também nós temos os militares, né, que não, a ala militar não estava muito, alguma ala militar, né, principalmente desses oficiais de baixa patente, não estavam satisfeitos, e havia no processo eleitoral muita corrupção e também fraudes, tá, que eram denunciadas pelos militares e por outros grupos sociais que existiam naquela época. Para nós também entendermos a chegada de Getúlio Vargas, nós temos que compreender que a política do café com leite ela só deu errado, né? Deu errado assim em termos, né? Porque em 1929 houve a crise de 29 e que o maior comprador do café brasileiro eram os Estados Unidos, que deixaram de comprar porque os Estados Unidos quebraram, né? A nação americana, eles quebraram e consequentemente diminuíram aí a compra de produtos agrícolas, né? Principalmente o café do Brasil. E o que aconteceu? Nesse período, chegou o momento das eleições lá de 1930, onde Washington Luiz era o presidente e ele representava São Paulo. E chegou o momento dele passar o governo para as mãos de um político de Minas Gerais, onde esse político, né, segundo aí a oligarquia de São Paulo, eles acharam que o político que fosse indicado por Minas não iria dar a devida atenção aos produtores do café e a política, né, do café como um produto, como se fosse um político de São Paulo. Então o que eles fizeram? Ao invés de indicar um político de Minas Gerais, eles resolveram indicar um político de São Paulo, né? E aí causou uma grande revolta na oligarquia, na oligarquia ali que existia em Minas Gerais, e eles se uniram contra a oligarquia de São Paulo. Eles se uniram contra São Paulo e uniram forças aí a outras oligarquias que estavam concorrendo à eleição, como por exemplo a união aí de Minas e São Paulo também trouxe um grupo, né, conhecido como Aliança Liberal, que tinha como principal candidato Getúlio Vargas, com seu vice João Pessoa. E do lado dos cafeicultores nós temos aí eles indicando Júlio Prestes, tá, para as eleições de 1930. Essa eleição foi muito contestada, porque por haver fraudes e tal, mas as eleições, quem venceu as eleições foi Júlio Prestes. Júlio Prestes, que era o candidato por São Paulo, ele foi eleito
E uma vez Júlio Prestes eleito, né, nós temos a contestação dessa eleição, né, houve uma contestação muito forte dessa eleição pelos candidatos perdedores, que em outubro, se não me engano, 3 de outubro de 1930, as tropas do Rio Grande do Sul, junto com Vargas, né, essas tropas, elas com alguns dos tenentes, né, mais próximos também, né, a Vargas, eles se unem, marcham em direção ao Rio de Janeiro para tomar o poder em Rio de Janeiro, dando aí início ao que nós chamamos de golpe de 1930. Ficando claro aqui o capítulo 21 da História 1, vamos passar agora para o capítulo 21 da História 2, onde nós vamos falar sobre a Revolução. No início do século XX, a Rússia era basicamente agrária. O sistema de trabalho, né, russo, ele beirava ainda o socialismo. Tá? Na política, nós temos a monarquia absolutista do czar, tá? Do czar Nicolau II, que era o czar daquela época, também fazia parte aí da dinastia Romanov, tá? Foi o último da dinastia Romanov, beleza? Havia uma grande exploração dos trabalhadores e também altos impostos para manter a monarquia no poder. Em 1904 a 1905, a guerra russo-japonesa pela região da Coreia e da Manchúria fizeram com que a Rússia, ela, né, na verdade foi com a derrota russa, né, a vitória do Japão, a Rússia agravou muito mais aí os problemas políticos e econômicos que estavam acontecendo na Rússia. Então, essa guerra fez com que a Rússia ela perdesse muitos soldados e também ela tivesse aí, entrasse aí numa grave crise econômica, onde nós temos durante esse período vários momentos onde a população passou por problemas seríssimos de desabastecimento de comida. Em 1905, manifestantes foram até o Palácio do Rei, né, para exigir lá melhores condições de vida e também entregar lá um abaixo-assinado aonde eles pediam algumas melhorias, né? Esses manifestantes eles foram duramente reprimidos pela segurança real, onde muitos manifestantes morreram e muitos outros ficaram feridos, tá? Mas não foi de tudo ruim. Mas não foi de todo ruim, porque o rei ele aceitou uma das reivindicações, que era a criação de um parlamento, a Duma, tá? Que foi criada em 1905. Em 1914, a Rússia ela entra na Primeira Guerra Mundial sem nenhuma condição de armamento, nem de vestimenta, nem de aparato militar. Isso causou muitas mortes, né? E uma insatisfação muito grande da população, que já passava por problemas sociais dentro da Rússia. E assim mesmo a Rússia, o czar, ele entrou na Primeira Guerra Mundial. Isso causou uma grande movimentação, um grande número de manifestações que aconteceram dentro da Rússia e fez surgir aí um partido, né? Um partido político chamado Partido Social Democrata Russo. Esse partido, ele tinha dois grupos dentro da composição desse partido: os bolcheviques e os mencheviques. Os mencheviques, que significa minoria, né, tinha uma interpretação mais pura do marxismo, uma interpretação onde eles achavam que eles defendiam o desenvolvimento do capitalismo, tá? E depois uma implantação do socialismo. Já os bolcheviques, que era a maioria do grupo, né, político, que era liderado por Lenin, eles defendiam que o socialismo ele deveria ser implantado de forma imediata, tá? Através de uma ditadura do proletariado, com a união dos operários e também dos camponeses.
Em 1917, o czar, ele através daquelas movimentações que estavam acontecendo por ele ter entrado na guerra em 1914, em 1917, o czar ele renuncia ao governo, tá? E o governo ele passa a ser exercido por um governo provisório, né? Que era basicamente um triunvirato, onde Lenin fazia parte do trio. Esse governo provisório ele implantou, né, uma anistia direta aos presos políticos, também uma liberdade de imprensa e a redução da jornada de trabalho para os trabalhadores, em torno de 8 horas. Lenin, ele com o tempo divulgou as chamadas teses de Abril: paz, a saída da guerra; terra, a reforma agrária, né, a distribuição de terra para os camponeses; e também pão, que era comida para todos. Essas teses foram bem aceitas pelo público, porque era realmente o que a população queria, né? O povo mais pobre queria. Aos poucos, os bolcheviques são vistos como uma solução prática para os problemas da Rússia. Em novembro de 1917, os bolcheviques, juntamente com Lenin, eles tomam o poder na Rússia e eles implantam logo de frente, as primeiras ações deles é dividir as terras entre os camponeses, tá? A estatização dos bancos, também das estradas de ferro, das indústrias, eles estatizam tudo. Posterior à tomada de Lenin e a ascensão dele ao poder, houve uma guerra civil dentro da Rússia, onde dois exércitos se levantaram: o exército branco, que era liderado aí pelos mencheviques, onde eles eram czaristas, e também faziam parte deles aí as potências capitalistas e os burgueses. E, por outro lado, o Exército Vermelho, liderado aí pelos bolcheviques, tá? Liderados e organizados por Trotsky. Liderados e organizados por Trotsky. Baseados aí nessa nova ordem socialista, onde durante essa guerra quem venceu foi o Exército Vermelho, tá? Em março de 1921, o governo de Lenin ele implanta a chamada NEP, que é a nova política econômica, para resolver os problemas, tentando, né, na verdade, resolver os problemas econômicos. Ele cria essa nova política econômica que era basicamente reaquecer a economia através do capitalismo. Ele dizia, né, um passo para trás para dar 2 passos à frente. A ideia era tentar resolver os problemas econômicos que estavam acontecendo para depois ter a implantação real do socialismo, tá? Então, algumas características era a liberdade de comércio, liberdade, livre salários, né? Também tinha autonomia para o funcionamento de empresas privadas e também a entrada de capital estrangeiro também dentro da Rússia. Em 1922, o Congresso, tá? Em 1922 houve um congresso de fundação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, fundando aí esse grande território que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Beleza? Então, chegamos ao fim do capítulo do módulo 21 da História 2. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? E curta esse vídeo. Valeu, galera? Então, fiquem com Deus. Valeu!